Oi, Olá, tudo bem? oi, tudo bem, Rayane? Você me ouve direitinho? Sim, tranquilo. Falar aqui para o mundo que eu consegui. Acho que eu vou desligar o zap aqui, ficar o barulho. Pronto. Rayane, o Nuno vai entrar agora? Ele não tá aqui na sala de espera ainda. Ainda Tô não. acompanhando, Vamos não. com ele. Bom, eu queria que você me instruísse acerca do. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Uhum. Então, boa tarde a todas e todos. Estou aqui te elogiando, Carol, dizendo que costurar é arte, que se apaixonaram aí pelo seu cantinho. Não foi só eu, não, viu? Está todo mundo aqui curtindo o seu cantinho. Então, gente, boa tarde a todas e todos. Hoje é um dia especial, que é a palestra da nossa colega, a professora Idalina, da Unilab, apresentando a discussão sobre colonialismo, resistência em São Tomé. E também o último dia dessa experiência, né, do minicurso, e por isso eu tinha, assim, a gente pediu, aí eu vou pedir à Priscila para reenviar novamente os e-mails, tá, Priscila? Avisando do nosso trabalho final. O trabalho final é importante por quê? Porque ele nos ajuda a perceber o alcance do curso, o que vocês aproveitaram, e é também uma chance de vocês também dizerem, falarem mais de vocês, o que vocês também gostariam de desenvolver, de aprender, de ver na sua localidade, na sua cidade, né? Ou na sua situação de vida que você gostaria também de aprofundar. Então, eu vou explicar aqui. Aqui há alunos da Unifesp, que são meus alunos na UC. Os meus alunos da UC eles já têm uma avaliação diferente. Essa avaliação que eu vou falar agora é só para quem não é aluno da Unifesp, ok, pessoal? Então, para quem não é aluno da Unifesp, que neste caso aqui é a maior parte dos participantes, vocês vão fazer para mim um relatório num único arquivo de cada aula. Vocês vão escrever. Professora Patrícia, perdemos você. É incrível. Começou a falar da avaliação. Travou só para mim? Os alunos devem ter Travou rezado. também. Para todo mundo. Acho que caiu. Professora Patrícia, você sumiu aqui para nós. Se puder sair e entrar de novo. Eu acho que é o melhor. A professora Patrícia ela tem dado conta que a internet não está, às vezes falha um pouco. Eu não sei. Eu vou falar com ela aqui pelo WhatsApp. Isso, Priscila, obrigado. Eu avisei ela aqui, Priscila. Ela já saiu, portanto deve estar a voltar a entrar. Se tiverem algum feedback da professora Professor Patrícia, Nuno. por favor, digam. Diga. A professora Patrícia pediu para o senhor explicar sobre o trabalho final, que a internet dela caiu, mas ela já volta. Ok, então eu vou então substituir-me aqui um bocadinho à professora Patrícia a explicar esta questão da avaliação. Então, qual é o objetivo?
O objetivo é que de cada uma das aulas que vocês assistiram durante este minicurso, façam um texto, 4 a 6 parágrafos, em que vocês, de certa maneira, expliquem aquilo que entenderam a partir dessas aulas, não é? No fundo, um pequeno relatório de como é que vocês acompanharam e sentiram essas aulas, não é? Tudo num único fecheiro. No fecheiro, vocês devem identificar-se bem em cima, identificar-se a vocês, colocarem o vosso e-mail, e depois, antes de cada relatório de cada aula, identifiquem bem qual é a aula que estão a sumariar. Por exemplo, podem pôr assim, aula 1, professor Nuno Falcão, e depois 4 a 6 parágrafos do que é que vocês acharam desta aula. Depois, aula 2, aula 3 e por aí fora. Para que depois o que vai acontecer é que esses mesmos textos vão ser enviados aos professores e os professores terão que saber pelo menos qual parte do relatório se refere à aula dele. Esse trabalho que vocês fazem em Word devem enviar para o e-mail da coordenação, portanto, dos monitores da monitoria que têm contactado convosco, não é? Portanto, vocês têm contactado com a monitoria através de e-mail, não é? Vocês vão enviar esse ficheiro para o e-mail da monitoria, ele depois irá encaminhar. Portanto, isto é até dia 20 de setembro, e depois será feito os monitores farão esse encaminhamento e o feedback depois ser-vos-á devolvido pelos próprios professores, tá bom? Daí a importância de vocês se identificarem bem a vocês, colocar o vosso e-mail, etc., para que possa depois haver esse feedback. Ok? Há alguma dúvida? Até quando, desculpa? 20 de setembro, é dia 20. Ok? Relembrando aquilo que a professora Patrícia já disse, que esta avaliação não é para os alunos da Unifesp que estão a fazer as UCs com a professora Patrícia, não é? É para os restantes, portanto, a comunidade externa à Unifesp que tem acompanhado o mini-curso de tópicos. A professora Patrícia ainda não voltou. Professor, ela tem um problema, a internet caiu na rua dela e ela pediu para o senhor apresentar a professora Idalina. Pronto. E já começar. Então vamos iniciar aqui a dinâmica. Bem, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui convosco hoje, na quinta e última sessão do nosso mini-curso de tópicos, não é? 5 terças-feiras já passaram desde o início, não é? O tempo passa tão rápido a correr. 2020 está quase, já está quase no seu terço, já está no seu terço final. E é para mim uma grande alegria hoje apresentar-vos uma colega minha de trabalho a vários níveis, não é? Inclusive de instituição. Aliás, tal como o professor Eduardo Estevam Santos, que esteve connosco na passada semana e que também é meu colega na Unilab. A professora Idalina Almeida Freitas, que está aqui connosco e que nos vai falar hoje, ela é professora da Unilab, do Campo dos Malês, aqui na Bahia. É professora, portanto, agregada ao nosso colegiado de História. Ela é doutorada em História Social pela PUC, não é? Pela PUC de São Paulo, em 2012, instituição onde também fez o seu mestrado também em História Social, em 2007, e tendo antes disso graduado-se em História pela Universidade Federal do Ceará, em 2004. A sua pesquisa, essencialmente a professora Idalina, tem trabalhado com as questões de História Atlântica, de História da África, História do Género, e ensino de História, aliás, em que ela atua principalmente na Unilab. Para além disso, atualmente está integrada num grupo de pesquisa em que eu também faço parte, dedicado à questão da assistência no mundo atlântico. Atualmente estamos a trabalhar com a memória da Santa Casa da Misericórdia de Salvador, mas também que tem um escopo mais alargado a essa questão fundamental da assistência, portanto, que envolve questões de saúde, questões que se diria, como se designava, caridade, questões de ensino,
entre muitas outras, e, portanto, percorre toda a vida das sociedades do Atlântico lusófono e também hispânico. Para além disso, a professora Idalina é investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, CITSEM, da Universidade do Porto, e veio hoje nos falar um tema extremamente interessante, cujo título é A Experiência Insular de São Tomé e Príncipe, Colonialismo, Ciência e Trabalho no século XIX. É um tema particularmente interessante porque ele envolve dinâmicas bem complexas e importantíssimas da cultura do século XIX, nomeadamente a questão colonial, que, como vocês sabem, tem no século XIX e no século XX toda uma transformação e uma presença fortíssima no continente africano. A questão da ciência, a ciência que é a grande força, uma das grandes forças do século XIX, muito associada às questões do pensamento positivista, às questões da chamada das revoluções industriais, a ideia de que pela ciência se resolveria todo o mundo, todas as questões que o mundo nos colocariam, inclusive a ciência serviria para tudo, até para comprovar e solidificar os racismos, numa postura bastante complexa. E depois a questão do trabalho, que, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, ela tem neste século XIX uma questão bastante forte, porque e isto é algo que a professora Idalina vos irá falar, é o momento da transição para a cultura cacaueira, não é? E, simultaneamente, a passagem do trabalho escravo ao trabalho forçado, que é uma realidade que durante muito tempo se tentou negar, mas que desde os relatórios Cadbury em 1906, salvo erro, 1903 ou 1906, agora tenho a dúvida, a professora Idalina depois nos dirá melhor, até denúncias posteriores, se tem chamado a atenção à forma de relacionamento entre proprietários de terras e colonos e a população que era forçada a trabalhar, população muitas vezes migrada do continente para a ilha, e aí vamos falar sobre essa questão da experiência insular, não é? São Tomé e Príncipe como arquipélago, e o que é que isso significa? O que é que isso significa historicamente no processo de colonização portuguesa e o que é que isso significa na relação com o continente, não é? E que tem depois um papel fundamental na reestruturação de todo o arquipélago no século XIX e no século XX até à independência. Então, professora Idalina, passo-lhe a palavra, cumprimento-a e desejo-lhe as boas-vindas e digo que estou muito feliz de estar aqui consigo hoje e com os nossos ouvintes e faça a palavra. Ô, Nuninho, rapidinho, antes de passar a palavra à Idalina, eu vou conseguir voltar. Perdão. Gente, então o professor Nuno já explicou o trabalho final, não é isso? Perdão, professor Idalina. Sim. E a nossa monitora Rayane vai passar para vocês aqui no chat o e-mail para o qual vocês deverão enviar esse relatório, tá bom? Até 20 de setembro. Tá? E nós vamos entregar os certificados a vocês até 30 de outubro. Obrigada. Desculpa, professora Idalina. Desculpa, professor Nuno. Boa tarde, né, para todos. Vocês me ouvem, né? Porque se tiver um pouquinho baixo, eu aumento aqui, mas acho que está tranquilo para todo mundo, né? Bom, qualquer coisa vocês me sinalizam. Bom, primeiramente queria agradecer, né? Vou me estender um pouco nos agradecimentos, porque acho que é um momento, né? É um momento de fechamento, né? Desse ciclo do curso, né? Dessa proposta idealizada e, né, arquitetada e posta em prática pela professora Patrícia, né, da Unifesp, e eu agradeço já de antemão o convite, a confiança, né, em falar sobre esse tema, e também agradeço os colegas que vieram antes de mim, né, um desafio também, porque eu vou ser a última a falar depois de tanta gente boa que falou antes de mim, né, com tantos temas relevantes, com tantas pesquisas, né, interessantes. Vou falar um pouco também, né, do meu encontro com São Tomé e Príncipe.
Mas, assim, dizer mesmo da minha alegria de estar aqui, de compartilhar, né? Eu espero que eu consiga trazer um pouco, né? De contribuir, né? Um pouco para o fechamento desse curso, né? Diante aí de todos os colegas que passaram e que deixaram, né? As suas contribuições em temas, assim, especialmente relevantes. Então, eu preparei uma apresentação, né? A história de São Tomé e Príncipe, embora o país seja muito pequeno, mas temos uma história muito complexa, né? Como o professor Nuno colocou, e também grande, né? Uma das primeiras colônias, né? Do Império Português na África. Então, assim, eu separei algumas coisas, né? Eu fiz um arranjo dentro do tema e vou tentar colocar aqui algumas questões e espero contribuir, né, para a formação, enfim, desse público que penso que é diverso, que tem interesses diversos, mas que convergem também nesse objetivo de pensar mesmo os estudos, né, do continente, os estudos afro-brasileiros, né? E aí eu já digo de antemão que os estudos afro-brasileiros não existem sem os estudos do continente africano, né, e vice-versa. Então, acho que é sempre importante, mesmo para quem esteja na área, né, mais ligada ao Brasil, que até então eu estava, né, estou ainda, as inquietações em também estudar o continente africano, né, na sua imensa complexidade, eu acho que é um ponto interessante, né, um momento oportuno e que complementa também, né, as nossas inquietações, todas elas, né, tanto de ordem acadêmica como política, enfim. Eu vou já compartilhar, tá, o material aqui que eu trouxe. Eu fiz um PowerPoint, assim, com várias coisas, né, que eu criei mais ou menos para que a gente se oriente, né, para que vocês acompanhem, que eu vá pontuando algumas questões, mas também vou refletir um pouco mais em cima delas, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês já conseguem visualizar, né? Beleza. Deixa eu só minimizar aqui. Dizer assim que é tudo muito novo para mim, né? Nesse momento eu estou falando aqui com PowerPoint, mas sei que vocês estão me vendo, enfim, é isso. Bom, como foi colocado, né, o título, Experiência Insular de São Tomé e Príncipe, Colonialismo, Ciência e Trabalho no século XIX. Então, quando eu pensei essa fala, eu pensei também no meu encontro, né, com São Tomé e Príncipe, que se deu, enfim, não tem outra forma de falar como se deu esse encontro com o tema, a não ser no espaço da Unilab, né? Sou professora da Unilab, aqui do campus, né, de São Francisco do Conde, aqui na Bahia, onde eu resido. E na Unilab, como vocês devem saber, nós temos estudantes de diferentes nacionalidades, né, diferentes países do continente africano de língua portuguesa, né? E São Tomé e Príncipe é um desses países. Embora nós tenhamos ainda no nosso campus poucos alunos de São Tomé, esses alunos que nós temos são alunos que trazem, né, uma relevância muito grande assim, para pensar esse país e para pensar também na história dele conectada com a nossa história, né? Vocês vão ver ao longo da minha apresentação que, no caso especial de São Tomé e Príncipe, claro, como no caso também da África Centro-Ocidental, né, principalmente Angola, nós temos uma herança muito grande, né, nós brasileiros, né, sobretudo Salvador, Rio de Janeiro, né, São Paulo também, mas especialmente essa parte do continente, nós sempre tivemos um diálogo muito forte, né, por conta de vários processos que envolveram, enfim, né, sobretudo a escravidão, né, o processo de escravatura dessas pessoas, né, do continente, mas também todas as outras relações, né, de ordem econômica, científica, enfim. E São Tomé e Príncipe é especialmente importante, porque, como eu falei, é um país onde o Império Português foi uma das primeiras colônias do Império Português lá no século XV, XVI, e a experiência de São Tomé e Príncipe
ela se encontra com o contexto brasileiro em vários momentos ao longo de sua história, né? Eu não vou aqui tematizar especialmente os momentos iniciais, né? Digamos assim, século XVI, XVII. Eu fiz um recorte especialmente para o século XIX, né? Então, eu vou falar basicamente sobre a segunda metade do século XIX, né? É esse o recorte que eu propus, e que é onde se liga mais, se conecta mais, inclusive, com outras pesquisas que eu faço, né? Eu tenho pesquisado, enfim, sobre escravidão, processos, né, de liberdade, alguma coisa relacionada à instrução e ciência aqui no Recôncavo Baiano. E essa pesquisa sobre esse interesse, né, e essa pesquisa que ainda está, enfim, em andamento, esses primeiros momentos, assim, ela está muito vinculada a essa experiência aqui com o Recôncavo Baiano, né? Então, como eu falei, são vários momentos de circularidade desses sujeitos e de saberes também, né? Processos de uma maneira geral. Bom, deixa eu colocar aqui. E antes da gente ir, né, um pouco mais assim para os textos, né, para os fragmentos que eu trouxe aí, primeiro a gente conhecer, né? Acho que se eu tivesse numa sala de aula mais como é que eu posso dizer, convencional, eu iria perguntar para a turma se a turma já tinha ouvido falar, né, sobre esse país, se conhecia alguma coisa específica desse país. Então, eu trouxe aqui um mapa para referenciar um pouco, né? São Tomé e Príncipe são essas duas pequenas ilhas ali, no Golfo da Guiné, né? Situadas mesmo na costa africana, né? Como alguns intelectuais, enfim, né, professores e pesquisadores dessa área costumam dizer, nós estamos no nosso espelho, né? Não só da África, mas desses países, sobretudo São Tomé e Príncipe especificamente, né? O Brasil, por meio do Atlântico, né? Olha para São Tomé e São Tomé olha para o Brasil, né? Então é um verdadeiro espelho. Aí só voltando um pouco do meu recorte, né, que eu vou apresentar hoje, né? Que eu vou falar hoje. Como eu disse, segunda metade do século XIX, e naquele pequeno resumo que vocês receberam, eu vou trabalhar basicamente com uma bibliografia especializada, né, uma historiografia que, enfim, já existe, né, tanto historiadores mais antigos, mais consolidados, como também uma nova geração que tem produzido sobre São Tomé, e algumas fontes, né, alguns materiais, fontes, né, de referência para pensar essas questões específicas, né, ligadas ao colonialismo, ao abolicionismo, trabalho, sobretudo, né, o grande pano de fundo também dessa aula é a questão do trabalho, né, eu acho que pensar essas dinâmicas de trabalho para a África como um todo, mas especificamente para São Tomé e Príncipe, que desde os processos de escravização até a sua independência, né, vivenciou esses sujeitos, né, na sua base, vivenciaram gradualmente processos mesmo, enfim, de continuação, digamos assim, da escravidão, que não deixa de ser um trabalho, né, um trabalho com outra peculiaridade, mas é um tipo de trabalho, uma mão de obra, né, forçada, e que São Tomé ela tem uma especificidade nesse aspecto, né, relacionada a essa questão do trabalho, da mão de obra, porque ela vai passando, né, o país, né, a província, no caso, vai passando por vários processos até a sua independência na década de 70 do século XX, tá? Então, assim, são essas duas pequenas ilhas, né, a ilha chamada de São Tomé e uma outra ilha do Príncipe, que depois serão irão compor esse país insular, que é São Tomé e Príncipe, localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central, né? Como eu falei, consiste nessas duas ilhas. Essas duas ilhas, elas foram gradualmente colonizadas, né, por portugueses, prioritariamente por portugueses, né, ao longo do século XVI, e elas adquiriram uma importância muito estratégica, né, dentro, sobretudo, né, do mercado, do comércio atlântico de pessoas escravizadas, né? Esse comércio, ele é basicamente, né, tem a sua base no trabalho escravo, mas é também um comércio que gera, né, um fluxo muito grande de produtos, né, principalmente de produtos de plantas, de aculturação, né, de
de especiarias, de produtos que depois vão ganhar, né, os mercados mundiais. E aí, como fala um grande historiador, que é o... Ai, meu Deus, esqueci. O Laboratório Atlântico, o Luiz Felipe de Alencastro, né, ele fala que São Tomé foi um grande laboratório atlântico nesse momento, né? Porque foi a partir de São Tomé que se começou a produção da cana-de-açúcar, né, que vinha já de outras ilhas, como, por exemplo, a Ilha da Madeira, né, espaços portugueses. Essa produção ela foi realmente transplantada, né, aculturada nas ilhas de São Tomé, e é a partir dela que o Brasil também começa a fazer essa produção, né? E aí, no outro momento, torna-se também com uma grande base, né, do sistema escravista aqui no Brasil. Então, percebam que há realmente uma conexão muito grande, né, entre São Tomé e Brasil. Eu não consegui passar aqui. Bom, e aí eu trouxe um outro mapa também, né? Eu acho que é sempre importante a gente situar esse mapa. Não sei se vocês conseguem ver direito, se eu não tenho muito esse feedback, mas né, eu acho que dá para ver, depois eu posso passar para vocês também. Né? Aqui nós temos basicamente as duas ilhas, né? As duas regiões. Essas pequenas legendas, elas falam bastante sobre a cidade em si, né? Enfim, o país, né? E alguns centros específicos, como a cidade de Santo Antônio, o próprio São Tomé, né? E algumas coisas mais específicas da região. E aqui uma grande baía, chamada Baía de Ana Chaves, né? É uma coisa que eu vou comentar um pouco depois com vocês, se der tempo, mas até o nome da baía tem a ver com uma mulher, né? Uma grande comerciante da região. Enfim, essa é uma outra história. Bom, como eu falei, né? O processo de ocupação das ilhas, existe uma discussão, né, mas que, enfim, pela historiografia é um consenso que as ilhas de São Tomé eram até então desabitadas, né, e que são formadas depois, primeiros núcleos populacionais a partir mesmo da ocupação portuguesa nessas ilhas, né. Elas tinham esse primeiro momento, né, como uma base econômica, como eu falei. Ela estrutura também essa base econômica de exploração, né, bastante sobretudo nesse momento baseada na cultura açucarina, e um intensivo tráfico, né, e uma escravidão também muito intensa, né, nesse processo. A base também da cultura açucarina está ligada em São Tomé, né, depois no Brasil, com a base do trabalho escravo, né. E esse primeiro momento de colonização das ilhas, ele é um momento difícil, né, do ponto de vista que se fala também na literatura, né, nas fontes e também na própria historiografia, que essas ilhas elas sempre foram muito insalubres, né? Inclusive isso é uma questão que a gente vai encontrar, enfim, nas fontes, né, na própria literatura, nas memórias e uma série de documentos produzidos, né, sobre as ilhas, essa característica insalubre da ilha, né? Principalmente para a população branca, né? Ou seja, para a população portuguesa. Então, isso também foi um dos fatores que, como é que eu posso dizer, retardou um pouco, e num segundo momento, após, digamos assim, esse apogeu do açúcar, fez com que Portugal tivesse não tanto interesse, né, digamos assim, voltasse os olhos para o Brasil e esquecesse um pouco esse pedaço da costa africana, né? Sobretudo por essa dificuldade de adaptação, né? Enfim, até um discurso mesmo, né? Científico e, digamos assim, bastante ligado à natureza e a esse processo mesmo, né? De adaptação desses sujeitos na ilha, tá? Então, a gente tem no primeiro momento, isso, né? Eu vou passar rapidamente sobre esse aspecto, né, porque não é exatamente o meu interesse, né. Então, assim, e aí esse tipo de economia, né, totalmente voltada para a produção açucareira, de autossuficiência alimentar, né, enfim, esse laboratório mesmo de aculturação de plantas, né, isso é o contexto das ilhas nesse momento, né, no século XV e XVI. No outro momento, as ilhas de São Tomé e Príncipe, elas vão ter e ser
um ponto estratégico, né? Sobretudo para a gente pensar o tráfego transatlântico, né? Então, você tinha embarcações, né, saindo, sobretudo, da Costa da Mina, né, da grande área da Costa da Mina, da África Ocidental, em direção para as Américas, né, trazendo, enfim, pessoas escravizadas. Era o grande negócio da época, né? E aí, de uma maneira geral, São Tomé e Príncipe também, né, a própria sociedade santomense, ela foi se articulando e se organizando a partir também do tráfico de pessoas escravizadas, né? Nesse primeiro momento, é um lugar estratégico onde essas embarcações aportam, né? Onde há também sujeitos escravizados das próprias ilhas que são trazidos, né, para as Américas, especificamente para o Brasil, né? Então, essa sociedade santomense, ela vai se formando nesse bojo, né, entre aspas, né, desse encontro, e como alguns autores colocam, alguns historiadores colocam, dessa mistura mesmo entre portugueses e africanos, né? Lembre-se que nós estamos falando do século XVI, do século XVII, né? Sobretudo. Isso ainda acontece no século XIX, mas a grande base da formação dessa sociedade, né, que se consolida mesmo como uma sociedade crioula e mestiça, né? Inclusive essa população mestiça, que é fruto que está envolvida nesse grande negócio que é o tráfico de pessoas escravizadas, né? Ela se forma e ocupa cargos, né? Depois, no segundo momento, cargos, enfim, no exército português, na política portuguesa, né? Enfim, nas ilhas, a partir mesmo desses entrelaçamentos, né? Dessa dinâmica mesmo da mestiçagem, né? Então, nós vamos ter nas ilhas, basicamente, enfim, até o século XIX, XX, uma elite crioula muito forte, né? São laços, entrecruzamentos, casamentos, né? Dinâmicas que são extremamente complexas, tá? Então, analisar essa população, esses grupos, né, as próprias negociações, as estratégias de casamento, de mestiçagem, né, que compõem a sociedade santomense a partir do século XV, XVI, nos leva também a perceber a extrema complexidade que são essas ilhas, né, que, como eu falei, embora são pequenas, são muito complexas para a gente entender a composição, principalmente étnica, né, e do ponto de vista hierárquico também. Bom, e aí, como eu falei, né, a população escravizada também vinha, né, da região da Mina, da Costa da Mina, do Gabão, posteriormente de Angola, né, e é através de São Tomé e Príncipe com destino para o continente americano. É interessante pontuar a questão de Angola, porque as ilhas de São Tomé elas vão ter uma relação muito intensa, né, com a região de Angola, né, a província de Angola, Benguela também, né, que é uma outra província que fica mais ao centro, né, de Angola, e essa relação, ela também se estrutura nesse momento, mas ela fica bem mais intensa no século XIX, sobretudo a partir da dinâmica de trabalho forçado, né, que a gente vai ver mais a seguir. Alguns autores, né, alguns historiadores, como, enfim, Cília Silva, né, que trabalhou sobre São Tomé, o professor Guerra, Roquinaldo, enfim, uma grande historiografia, né, brasileira e portuguesa, né, enfim, americana também, que trabalha sobre São Tomé, discute bastante essa questão, né, como eu falei, da própria composição da sociedade santomense na figura dos forros. Né? Então, os forros, eles são o primeiro grande grupo, né? São escravos, né? Escravos desses engenhos de açúcar, desse primeiro momento de ocupação. Muitos deles são aforreados pelos próprios senhores, por determinação da própria coroa, né, portuguesa, que passa, em meados do século XVI, a casarem com portugueses, né, também, enfim, com outras etnias, né, com outras pessoas de outras províncias da África. E essas pessoas, após adquirirem, digamos assim, a liberdade, há uma alforria que é concedida, e essa alforria ela é concedida mesmo por determinação régia, justamente para que essa
e essas ilhas começassem a ser ocupadas, né, começassem a ter uma dinâmica mesmo dentro, né, do Império Português, isso já constitui, no primeiro momento, uma questão muito complexa, né, porque depois nós vamos acabar tendo hierarquias, né, dentro do próprio território das ilhas, entre essa população forra, entre a população livre, entre a população que em algum momento ainda permanece escravizada, entre os libertos, né? Então, são várias categorias que depois, enfim, vão se transformar, né, em mão de obra livre, de uma maneira geral, e também numa elite, né, que detém essa mão de obra, como é o caso, depois que a gente vai ver da questão das roças, né, de um outro tipo de agricultura comercial que é instituída. Então, isso faz com que a gente tenha muito cuidado, né, precisa ter esse cuidado de perceber como é que essas dinâmicas foram historicamente sendo construídas, né? E aí, no primeiro momento, é interessante pensar na própria figura dos forros, né, se a gente for olhar em outras experiências, né, de províncias e outros espaços africanos, esses sujeitos não tinham a mesma, enfim, condição até política, cargos, enfim, títulos, como depois vão ter em São Tomé e Príncipe, que passam, né, de uma certa forma, a constituir-se enquanto a elite do lugar, né? Então, a gente pode dizer que é um caso também específico e até talvez excepcional, né, para São Tomé e Príncipe. E aí, isso influi em outro conceito que eu acho importante, vou voltar aqui, porque essa parte da insularidade não depois, que é a questão da criolização. Vou falar muito rapidamente, só para não tomar muito tempo, porque tem muita coisa para falar, mas a gente pode depois discutir um pouco mais, e eu posso passar referências também para que vocês se aprofundem, né? A gente tem um texto bem interessante do professor Roquinaldo, que chama-se Ilhas Crioulas, né? O professor Roquinaldo, ele trabalha basicamente com Angola, né? A pesquisa dele é sobre Angola, mas quando ele vai falando sobre as Ilhas Crioulas e também sobre os abolicionismos, né, que é um dos focos que eu vou tratar nessa aula, ele está falando basicamente desse conceito, né, que visa analisar as transformações culturais e identitárias desses indivíduos, né, envolvidos sobretudo no comércio atlântico, né, na condição tanto de escravizados como escravocratas e demais trabalhadores, né, na dinâmica do tráfico, né? Então, outros autores também vão trabalhar, como Agil Dias, né, enfim. E é importante a gente pensar que esse conceito da criolização, ele vem basicamente para a gente pensar a cor, nesse momento, né, no século XIX, não somente, né, ou arrisco a dizer, muito menos uma questão científica e racial do ponto de vista científico, mas uma cor a partir da condição social, né? Porque essa mistura, são esses sujeitos que se formam a partir dessa dinâmica, né, do que se chama de criolização nesses espaços, que vão, como eu falei, ocupar cargos, títulos, indumentárias específicas, né? Vão adquirir um grau de civilização para a época também que se aproxima, né, do que, enfim, o Império, o Estado português anseia, né? Então, essa condição social, que é demarcada também, né, pela cor, mas muito embora seja uma ilha majoritariamente mulata e crioula, essas relações elas vão se dar a partir dessa dinâmica social. Entendem o que eu quero dizer? Então, quando a gente pensa nesse processo de criolização para essa experiência atlântica, né, enfim, para Angola também, mais especificamente para São Tomé e Príncipe, a gente tem que perceber, diante, inclusive, das fontes, né, enfim, desses indícios, né, que as fontes trazem, das próprias sociabilidades e experiências, como a cor também, ela majoritariamente demarcava uma condição social nesse momento, né? E aí a gente vai ter um fenômeno bastante interessante também, que são a questão dos casamentos, né? Como a Gil Dias coloca aqui, que é uma historiadora, né, que trabalha com São Tomé também, ela vai dizer que essa categoria sociocultural, ela engloba
elementos heterogêneos, né, desde os nascimentos, enfim, de europeus, descendentes de europeus, nascidos localmente, tanto brancos quanto mestiços, mas também os africanos menos adaptados à cultura europeia, né? Então, é uma sociedade que tem essa dinâmica social marcada e que aqueles também que não ocupam essa mesma condição hierárquica, digamos assim, estão também nesse jogo, né? Então, assim, essa questão dos casamentos, se houver tempo, vou falar um pouco depois, né, que já infere, né, na dinâmica de gênero, ela também se colocou como uma estratégia importante, né, sobretudo de algumas mulheres fougas, né, algumas até escravas, né, depois libertas, né, e essas estratégias de casamento, elas foram acontecendo. Por que eu falo estratégias, né? Porque muitas dessas mulheres herdaram, inclusive, a fortuna, né, de seus maridos e continuaram tocando o comércio e enfim, o grande fluxo de comércio, né, sobretudo com as Américas. E depois, especificamente, dentro das próprias ilhas, né? Foram pessoas que demarcaram socialmente e economicamente a história desse lugar. Uma outra coisa também que é importante pontuar, quando a gente vai falar dessa dinâmica da criolização, né, a partir dessas discussões historiográficas, né, das próprias fontes, é que essa dinâmica, ela não é de uma via única, ela é uma via de mão dupla. Os portugueses também adquiriram, né, dentro desses aspectos, várias dinâmicas culturais, né, socioculturais, principalmente, dentro desse contexto de criolização, né? Então, houve também uma parte desses portugueses, digamos assim, que se criolizaram, né, dentro das ilhas, a partir dessas relações muito específicas, né? Então, a gente pode entender que até, muitas vezes, né, para esse contexto, existem alguns textos que falam, por exemplo, né, se as ilhas de São Tomé elas são africanas ou crioulas, né? E eu posso dizer que elas são também africanas, né? Porque mesmo com esse contexto da criolização, muitos desses elementos africanos, eles persistiram na ilha e também, digamos assim, contaminou esses portugueses que por ali também estavam, né? Vamos lembrar também que as Ilhas de São Tomé eram um importante lugar de degredo, né? Era uma sociedade também que, nesse primeiro momento de ocupação, era empurrada para povoar mesmo, né? Depois, que é o cerne que eu quero discutir com vocês, o olhar vai se transformar num outro olhar, né? Sobretudo a partir do Império Português. Bom, eu queria só demarcar essa questão da experiência insular, né? Porque a gente fala da insularidade, e aí só pontuando muito rapidamente, os espaços insulares, que são esses espaços de ilhas, né? Eles guardam, sobretudo, fenômenos, experiências, né, processos históricos muito semelhantes entre si, né, trilhados, inclusive, né, sobretudo, pela própria condição geográfica, né, pela composição e formas de ocupação dessas ilhas, né, composição que eu posso dizer geográfica mesmo, né, natural, né. Isso faz com que a gente perceba essa noção de insularidade como um aspecto, né, como uma chave importante para que a gente perceba a especificidade desses espaços, né? Então, assim, as ilhas de São Tomé, elas têm processos específicos porque são ilhas, né? E aí, por que são específicos? Porque, por exemplo, no primeiro momento, ela é de difícil ocupação, ela não é um espaço como o Brasil, né? Estou falando a partir dos olhos do Império Português, ela passa a ser depois, e isso também demanda muitas coisas, né? Muitos processos, inclusive científicos, né? Ela é um lugar de entreposto, ela está na costa africana, né? Então, nesse primeiro momento, ela fica sendo mais ou menos como uma base, né? Para o grande tráfico transatlântico. E aí, ela, a partir desses elementos, ela guarda especificidades, né, dentro de toda a sua história, né? Então, é importante a gente atentar para isso, né? E a noção de insularidade, ela nos permite problematizar isso, né? Inclusive, essa noção de insularidade, ela está muito ligada a outras ilhas também do Império Português, né? Como, por exemplo, a Ilha da Madeira,
né? Como eu falei no início, foi um dos primeiros lugares a cultura, né, do açúcar, que depois vem para o Brasil e vai para São Tomé também. Então, essa noção de insularidade nos permite perceber processos históricos em outros espaços também, né, de dinâmicas mesmo do colonialismo, né, como, por exemplo, a ilha de Guadalupe, Martinica, no Caribe francês, a ilha de Reunião, né, um domínio francês também mais ao Índico. Todas essas ilhas têm as suas especificidades por serem ilhas, né, por terem esses processos específicos, tanto do ponto de vista da geografia, como, enfim, dos recursos naturais, a origem da população, os tipos de mobilidades, né, entre essas populações, né, a forma de ocupação desses espaços. Então, essa noção de insularidade, ela nos permite problematizar isso. Eu posso até dizer, talvez, assim, né, a grosso modo, que a noção de insularidade, ela fica também atrelada à própria noção do mundo atlântico, né, dessa categoria de uma história atlântica, né, que é também um tipo, né, uma perspectiva de história que nos permite pensar circularidades, né, trocas, enfim, uma série de movimentos que acontecem em vários lugares, né, por conta, sobretudo, do tráfico de pessoas escravizadas, né? Estou falando especificamente desse contexto, né? Então, essa noção de uma história atlântica, né, tal como permite nos problematizar a noção de insularidade também, ela vai nos fazer com que a gente veja, né, dentro dessas análises, questões mais específicas, né, mas questões também que unem uma economia-mundo, né, muito geral, que, enfim, que é a economia capitalista, né, que está se organizando, né, uma economia pré-capitalista e totalmente capitalista no outro momento, né. Eu gosto muito de pensar essa noção do mundo atlântico também, porque nos permite pensar uma série de processos e experiências que não estão vinculadas somente ao espaço físico, né, mas, sobretudo, à economia, a cultura, né, a troca de experiências, né, embora a gente esteja aí, a gente tenha como pano de fundo um sistema escravista, né. Então, acho importante compreender também essa noção de insularidade, né, e perceber como isso traz uma especificidade para pensar, sobretudo, o contexto de São Tomé e Príncipe. Então, avançando um pouco mais para o século XIX, né, para o início do século XIX, passado, digamos assim, a grande experiência dos engenhos de açúcar em São Tomé, né, e depois no Brasil, a gente vai ter um evento, e aí todos os olhos, né, ao longo do século XVIII estavam para o Brasil, né, porque o Brasil era a grande economia, né, açucareira, era o grande, enfim, receptor, né, as Américas e o Brasil especificamente de mão de obra escravizada, né. E aí, nesse primeiro momento do século XIX, a gente vai ter o fim do tráfico, né, na década de 30, a independência do Brasil em 22. Então, desses dois principais movimentos, que são movimentos de transformação estruturais muito grandes, né, tanto especificamente para o Brasil, para as Américas de uma maneira geral, mas também para o continente africano e, sobretudo, para Portugal, né, essas dinâmicas e experiências, elas vão diretamente influenciar nas relações, né, na reestruturação das relações de trabalho nas ilhas de São Tomé e no Brasil também, né, mas vou me deter especificamente a São Tomé, e uma tentativa de se pensar a partir dessas reestruturações de trabalho, né, da mão de obra, outros contornos para a agricultura de caráter comercial, tá? Então, a partir do momento que Portugal perde o Brasil, digamos assim, ela vai voltar os olhos para suas províncias na África. É basicamente isso, né? Acho que vocês devem ter ouvido isso em outros momentos também. Então, a tentativa de recriar na África outros Brasis é uma experiência muito importante para a história, por exemplo, de São Tomé e Príncipe, né?
como muitos historiadores colocam, um movimento que tem a ver com o abolicionismo, né? Então, é um abolicionismo português que vai criar depois uma série de leis específicas para tornar esse trabalhador escravizado, enfim, um trabalhador, entre aspas, livre, né? Porque a gente vai depois ver que essa liberdade ela não é plena, né? Vão se construir políticas de liberdade a partir desse momento específico que são os abolicionismos, né? Que eu estou falando de abolicionismo no plural, porque é uma coisa que o professor Roquinaldo discute também, que eu acho muito interessante para o contexto de Angola também, né? Para esses contextos atlânticos, porque a partir desse momento da abolição, por exemplo, do tráfico, né? Da abolição do tráfico transatlântico, e depois da abolição da escravidão também, que nós vamos ter leis específicas para o Brasil. Então, a gente, de maneira geral, discute muito esses processos no Brasil, e muitas vezes a gente não se volta para a África para ver como é que esses processos se deram em África, né? E aí eu posso dizer que esse processo da abolição do tráfico, sobretudo, e depois da escravatura, são justificativas centrais, né, para a gente pensar no segundo momento do colonialismo português mesmo voltado para a África, né? Então, é até importante que a gente pense como Portugal faz, né, realiza por meio do parlamento português, de uma série de leis, enfim, da própria política, essa dinâmica dos abolicionismos, né, porque isso vai ditar, né, a própria estrutura mesmo, enfim, hierárquica de trabalho, de relação mesmo, né, de experiência social desses sujeitos, especificamente São Tomé e Príncipe, tá? Então, assim, só pegando também um trecho do Valentim Alexandre, que é um outro historiador português, ele vai dizer que esses dois impérios, né, tanto o brasileiro quanto o africano, com suas especificidades, né, lembrando que, embora eles tenham conexões muito próximas, tem especificidades do ponto de vista do marco mesmo dessas leis, né, tanto do tráfico como da escravidão, mas eles também têm diversos elementos de continuidade nos seus processos históricos, né? Então, é aquilo que eu falei lá no início. É importante a gente olhar para o Brasil, mas também olhar para a África nesse momento, né? E aí, especificamente para São Tomé e Príncipe, porque são processos que dialogam, né? E dialogam, sobretudo, na própria composição mesmo dessas elites, né? Depois a gente vai ver mais à frente que essas elites em São Tomé, que vão formar, né, se constituir enquanto elites na província de São Tomé, no século XIX, sobretudo na segunda metade do século XIX, né, 1850, a partir de 1850, sobretudo, elas vão formar essa agricultura comercial, né, que vai ser voltada para o cacau, né, para o café, no primeiro momento, mas para o cacau, né, para a produção cacaueira. Elas são elites de pessoas que nasceram, sobretudo, no Brasil, e que ficaram nesse fluxo, né, uma elite luso-brasileira, luso-africana, que se formou nesse trânsito baseado, tido como base e como veículo principal o comércio de pessoas escravizadas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas hoje, nesse momento, em São Tomé e Príncipe, que vão dinamizar essa agricultura comercial que Portugal tenta, né, enfim, impulsionar, né, nesse outro processo aí colonialista, ela vai ter um traço brasileiro, um traço português, né, e um traço africano marcadamente ao longo de gerações, né? Mas para o final da apresentação eu vou trazer duas trajetórias muito pequenas, né, de uma família, mas de duas pessoas, que vocês vão entender mais ou menos isso que eu estou dizendo, tá? Então, em linhas gerais, né, entre 1890 e 1900, né, segunda metade do 19 e início do 20, a gente vê esse contexto do abolicionismo, e aí, puxando um pouco mais para a história, de uma maneira geral, a gente vai ter essa presença também na Inglaterra, né, a pressão inglesa, né, e aí a gente vai ter também um caso muito interessante, né, nas Ilhas de São Tomé,
né, que isso é mais lá para o início do 20, final do 19, início do 20, que é o caso Cadbury, que é, enfim, basicamente um grupo de chocolateiros ingleses, né, que diante dessa dinâmica, né, própria dinâmica liberal de fiscalização, de vigilância, né, do trabalho escravizado, né, que já não devia mais ser escravizado, mas que, em linhas gerais, era ainda nesses moldes, né, se constituía como principal importador do cacau, né, de São Tomé. São Tomé produzia muito cacau e beneficiava, né, o mercado inglês de chocolate. E aí, eu tô só, assim, isso é só um parêntese mesmo, assim, para vocês perceberem essa dinâmica, né, que envolve esses fluxos e refluxos todos, né? Então, o caso Cadbury, ele é basicamente isso, né? Um dossiê que vai, por parte da Inglaterra, fiscalizar, denunciar, né, como essa mão de obra, no caso do cacau, ainda era uma mão de obra que estava trabalhando em regime forçado, que estava trabalhando nos moldes escravistas, né? E isso, estou colocando para vocês porque tem historiografia, né? Tem bastante trabalho sobre isso, mas é um caso singular para a gente pensar também essa dinâmica do trabalho mesmo, né? E como é que esses rearranjos e essas leis, né, que o governo português vai impor, elas são leis muito complexas, né? E que essa dinâmica, ela não, as pessoas não estão escravizadas no momento e depois já se tornam livres. Não é bem assim que acontece, né? Em nenhum lugar, inclusive no Brasil. Então, o caso Cadbury, ele traz um pouquinho dessa polêmica, né, digamos assim. Bom, aí como eu falei, né, ao longo do século XIX, a gente vai ter a questão do cacau, né, primeiro do café, e depois do cacau, e a substituição do regime de servidão, que na verdade esse regime de servidão, eles são essas pessoas que eram libertas, mas que tinham que prestar um tipo de trabalho, né, durante um tempo, né, e esses trabalhos, eles eram baseados a partir de uma relação de contrato, né? Depois eu vou colocar um pouco mais explícito para vocês isso, né? Então, esse novo paradigma de desenvolvimento, que inclui o quê? Uma nova dinâmica de agricultura comercial, né? Uma elite voltada antes para a questão do tráfico transatlântico, agora voltado para essa dinâmica de agricultura, né, com base no café e no cacau, e os investimentos europeus também na figura do Banco Ultramarino, né? Então, esse pequeno trechinho aqui do professor Nazaré Seito e Carlos Neves vão dizer que esse investimento na terra era acompanhado paralelamente pela importação crescente de mão de obra de serviçais, né? E que esses serviçais vinham inicialmente de Angola, né? Então, aquela relação de Angola que eu falei, mas também vinham do Daomé, né, os cromanos da região do Cru, Ibó, Ajudá, entre outros, né, que foi uma situação específica da segunda metade do 19, sobretudo entre 74, 75, até 78, 79. Né? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas eu estou entrando basicamente nesse momento nessas chaves de compreensão que eu quero, né, que vocês assim, peguem um pouco mais dessa minha exposição, que é o abolicionismo, como eu falei, né? Sobretudo o abolicionismo do tráfico, mas também da escravidão, e que está diretamente vinculado ao colonialismo, esse colonialismo de ocupação, uma nova ocupação das ilhas, né? E com uma nova, enfim, reestruturação de mão de obra, de gêneros, de produtos, específico do espaço insular, né? E que também vai trazer uma dinâmica para essa população, sobretudo a população da base, né? Esses serviçais, essas pessoas que estão em regime de contrato, né? Pessoas que foram escravizadas, que se tornaram libertas, até mesmo, né? Os antigos forros, que estão nesse jogo também mais parte da elite. A gente pensar esses regimes de emancipação nesses espaços ultramarinos, né? Porque tem um autor que chama Eric Foner, que o trabalho dele, em linhas gerais, foi pensar, como eu falei, essas políticas de liberdade. Como se estruturou a dinâmica da liberdade, tanto nas Américas, né, incluindo o Brasil,
E aí, outras pessoas, né, como um trabalho muito interessante da Mais Espíndola, que é uma jovem historiadora lá da Federal de Santa Catarina, que discute também essa dinâmica dos trabalhos e da emancipação, entender que dentro dessa lógica que eu pontuei dos espaços atlânticos, os regimes de emancipação, eles tiveram uma conexão entre si em vários lugares, né? Tanto nas Américas quanto em África, né? Os processos de emancipação, né? E eu estou falando de emancipação, é justamente a luta, né? O processo gradual para se adquirir a liberdade, né? desses ex-escravizados, eles são processos graduais, né? São políticas, né? São colocadas a partir de leis de regulação que tinham também um diálogo próximo com o colonialismo, que é, em linhas gerais, tanto esse regime econômico, mas também uma experiência de civilização dessas pessoas, né? De tentativa de civilização dessas pessoas, sobretudo pelo trabalho. A gente vai ter muito isso aqui no Brasil, né? Os processos de emancipação, de aquisição de direitos, de busca por cidadania, e é muito importante também que a gente veja como isso se deu em África, né? Sobretudo nesses espaços específicos, né? Como São Tomé e Príncipe, que eu estou trazendo para vocês. Então, uma chave de compreensão muito importante para esse momento, né? Volto a dizer que eu me refiro sobretudo ao século XIX e à segunda metade do século XIX. Então, essa chave para pensar o continente, né, e essas áreas específicas do continente, e, inclusive, isso vai acontecer em áreas não lusófonas, né? A gente tem trabalhos de outros colegas também que veem isso, por exemplo, no colonialismo francês, né? Madalena, marca dos 45 minutos. Tá. Obrigada, amor. Formas muito específicas de emancipação, de como lidar com essas pessoas libertas, né? E enfim, de como mobilizar esses braços para o trabalho também nessa nova conjuntura. E aí os regimes de trabalho, né? A abolição da escravidão, os libertos, essas categorias jurídicas, né? A crise braçal, os contratos, os serviçais e a questão da ciência. Notem que a questão da ciência, ela está desde o primeiro momento vinculada, sobretudo, à especificidade de São Tomé, porque como ai, meu Deus, sempre esqueço o nome. O historiador, enfim, vou lembrar depois. Ele coloca essa dinâmica da ciência e dos saberes, das técnicas da produção agrícola, ela acompanha desde esse primeiro momento da ocupação, mas também no século XIX, porque esses roceiros, esses homens e mulheres também, que estão à frente dessa nova dinâmica dessa agricultura comercial, com café e com cacau, que são as roças, né? Eles vão também estar muito, muito ligados a uma especificidade científica, eles vão buscar técnicas novas, vão contratar, né, o Estado português também vai contratar expedições, né, cientistas para poder criar campos de aclimatação, né, desenvolver espécies específicas para aquele lugar, né? Então, isso tem um pano de fundo da ciência, né, que acompanha muito, desde o primeiro momento, as ilhas de São Tomé. Vou realmente assim, avançar, né, porque, enfim, estou realmente me estendendo muito. Então, aqui, essa parte é muito importante da legalidade da crise braçal e a reestruturação das relações de trabalho, porque é aquilo que eu falei, é a dinâmica gradual dos processos de emancipação. Então, a gente vai ter uma primeira lei em 58, né, que assina mesmo, né, que a gente pensa no primeiro momento de liberdade para esses escravos. 69, a gente vai ter também, digamos assim, um aperfeiçoamento dessa primeira lei, né, de abolição da escravidão, com a tutela de africanos livres durante 9 anos. Né? Então, a gente também pensa, dentro dessa dinâmica da reestruturação do trabalho, um trabalho que é a bem do serviço público, né? A experiência de produção dessas pessoas, desses africanos livres, ela é para o Estado, né? Então, isso é a principal dinâmica de reestruturação do trabalho também, e essa tutela, né, ela acompanha, ou seja, as pessoas não são totalmente livres, isso acontece também aqui no Brasil. 75, a gente tem a emancipação dos libertos, né, que aí essa emancipação, ela já tira
digamos assim, um pouco mais da tutela, mas ela ainda também está atrelada, sobretudo, a essa condição que é colocada, né, pelas leis portuguesas, da fiscalização da vadiagem, né, dessas pessoas que não vão estar atreladas, digamos assim, a esse regime de trabalho compulsório. Né? 75 marca a curadoria geral desses serviçais, dessas pessoas, né? E também, nesse momento que essas pessoas, enfim, não estão mais, digamos assim, tuteladas sob os seus antigos donos, né, seus antigos senhores, há um êxodo massivo, né, das roças, né, que já iniciava nesse momento, e essas pessoas vão para a cidade, então há esse êxodo massivo, e isso precisava ser contido, né, essas pessoas precisavam ainda estar nesse espaço de trabalho, não podiam estar desligadas, né, porque iam ser consideradas vadios, então essa coisa da vadiagem eu nem vou entrar aqui, porque já demanda, né, um outro curso a gente pensar essa noção. E a partir de 78 também a gente tem, de uma forma mais ainda sofisticada, né, digamos assim, os contratos de trabalho, né? Então, esses contratos de trabalho, eles são feitos, né, a partir, enfim, dessa demanda, né? Muitas dessas pessoas, ao longo do final do 19 e do início do 20, a população da terra, mesmo com essa vigilância das leis, elas vão se recusar a trabalhar, né, nessas antigas, nessas roças, né, sob os cuidados desses antigos senhores, né? Então, vai haver também um outro processo que é muito interessante, que tem a ver com digamos assim, o cerne do trabalho das roças, né, da dinâmica das roças, e também dos contratos, né, que chamam-se os resgatados, né, os serviçais que são resgatados, os contratados, que vão vir, sobretudo, de Angola, né, posteriormente de Moçambique, né, há uma migração, né, enfim, que é colocada como espontânea, né, porque é um trabalho que já tem uma base salarial, que já tem, enfim, um contrato, um repatriamento, né, para a sua nação de origem a partir do momento que se encerra esse contrato, né, tudo isso muito na teoria, né, na prática essas relações foram se dando de outra forma também. E que esses espaços são outros espaços africanos, né, então é uma outra leva, né, uma outra migração, uma outra dinâmica de pessoas que entram na ilha, né, que são pessoas do continente, né, e aí a gente vai criando já uma outra categoria dentro dessa estrutura social, que são os contratados, né, os resgatados, tá? Isso é muito importante, porque traz uma complexidade muito grande posteriormente às relações sociais. Então, isso aqui é a base dessa legislação portuguesa, né, que regulamenta o trabalho desses africanos, né, e que também se envolve depois em sérios problemas diplomáticos, né, como é o caso do cacau escravo que eu falei para vocês. Então, aqui, eu não vou ler tudo, tá? A gente pode até depois retomar no momento das questões. Aqui é um trecho do Trabalho Rural Africano, a Administração Colonial, que é um material que foi produzido pelo Marquês de Sá da Bandeira, né, que foi um importante político aí ao longo de todo o século XIX, né, foi ele que, enfim, como é que eu posso dizer, mediou, né, arquitetou dentro do parlamento português toda essa dinâmica dos processos de emancipação. Esse é o Tomé e Príncipe, né, especificamente, e aí ele fala um pouco do artigo 1 relacionado do artigo 11, né, relacionado à questão dos contratados, né, eu vou só ler aqui para a gente pensar um pouco. Será permitido contratar trabalhadores da província de Angola para o serviço nas referidas ilhas, desde que o governo haja decretado o regulamento pelo que se assegure plena liberdade dos trabalhadores para contratarem, que os indivíduos contratados não hão de gozar efetivamente nas mesmas ilhas dos direitos de pessoas livres, né? Ou seja, eles não circulavam, era restrito às roças, ao trabalho de contrato, as roças que produziam cacau, e que seja terminado esse tempo de serviço, estipulado nos respectivos contratos, eles sejam transportados para Angola, no caso de quererem voltar, né, sendo o custo da passagem pago e o ajuste, se houver, né, dentro desse processo todo aí. Então, assim, em linhas gerais, isso é a dinâmica do contrato, né, desses trabalhadores vindo sobretudo de Angola. Tá? Então, é um trecho aqui do
de uma fonte, tá? Aqui também é uma outra questão, uma outra fonte, né, que se refere às reflexões desses trabalhos, né, nas possessões portuguesas, aqui já é do Oliveira Pires, que ele fala um pouco dessa dinâmica também, né, o regulamento do cultivador era obrigado a dar alimento aos libertos, provê-lo de vestuário, né, instituí-los na religião católica, vacinar, batizar, né. Os pretos também ficaram sob condições de imigrantes portugueses. Aí tinha também a questão do Código Civil português, né, que um pouco antes, em linhas gerais, também dava, né, entre aspas, uma cidadania para esses novos, para as pessoas que estavam vindo, né, para esse outro território africano. E um outro trecho aqui também de uma outra fonte, uma outra publicação, que se chama Duas Palavras acerca da Ilha de São Tomé e Príncipe, que é do Libânio Vale, né? E aí ele fala já um pouco mais da vadiagem, né? Creio que para evitar que os libertos se tornem vadios, ou para obstar que haja quem pense em fazer deles novos escravos, bastam as leis dos nossos códigos. Além disso, não há hoje em São Tomé preto algum que não saiba que é livre e que seu único senhor é quem lhe paga mensalmente o que ajustou, né? Ele está falando também em relação aos contratos. Notem que, do ponto de vista metodológico, essas fontes que eu estou usando, elas são fontes, né, produzidas a partir, né, do olhar colonial, do próprio império, né? Mas elas também nos dão muitos indícios, né? Até para a gente pensar o que era, a partir de outras fontes, né, e de outras dinâmicas, de outras bibliografias, o que, na verdade, eram as leis, né, de emancipação e de trabalho, né, de regulamentação do trabalho, e o que era também a dinâmica em si desses trabalhadores. Eu vou pular um pouquinho disso aqui, porque tem a ver com a questão também dos contratos. E aí, só para pensar um pouco na questão das roças, né? O que é que significava essas roças? Né? Elas existem, né, no momento inicial em São Tomé e Príncipe, mas essas roças, a partir do século XIX, elas vão se tornar grandes propriedades lucrativas, né? Identificadas como uma estrutura agrária dedicada a produtos ricos, orientada para o sistema capitalista de exploração da terra, baseada, sobretudo, na monocultura do cacau. E aí eu trouxe até aqui a figurinha do cacau. Deixa eu mostrar essas imagens também que são interessantes. Aqui são algumas imagens do Arquivo Histórico de São Tomé. Aí são as fileiras de contratados, né? Esses já são os contratados vindos, maioria de Angola, né? E aqui é o que a gente pode ver como uma roça, né? Uma das unidades da roça, né? Porque as roças, elas eram unidades gigantescas, né? Muitas delas. Elas eram imensas, tinham casas, tinha igreja, tinham hospitais, inclusive uma das coisas que eu tenho pensado e me dedicado mais a pesquisar, né, como o professor Nuno colocou a partir da questão do nosso projeto da assistência, são as dinâmicas desses hospitais nas roças, porque esses hospitais eram super aparelhados, né, desenvolvidos, e eles eram também mais um elemento para pensar a condição desses trabalhadores, né, dentro da estrutura das roças. Aqui é o porto, né, a alfândega, né, da parte, né, da cidade, da província. Aqui também a gente tem uma outra figura dos serviços, né? Esses são cartões postais, tá? Que, enfim, circulavam muito, né, na época. Eu não investiguei exatamente qual era a função desses cartões postais, mas eu acho que são fontes importantes também para a gente ter essa dimensão visual até da forma como os contratados, né, eram, enfim, colocados nesse novo momento, essa nova experiência de vida. Aqui a feira, né, na parte mais central da cidade, né, lembrando que essa circulação na cidade dificilmente era feita pelos contratados, né, dentro das roças. Essa população serviçal, ela ficava estritamente nas roças, não circulava nessa parte, né, pelo menos em linhas gerais. Deixa eu passar aqui essa parte. Bom, até a nova colonização das ilhas, a maior parte, né, como eu falei no início, estava na mão dessa população forra, né, que é, digamos assim, aquela primeira categoria que vai ocupar as ilhas, né, num determinado momento. Ganham-se títulos, né,
pelas próprias determinações régias, pelo próprio governo português, resultante tanto do direito costumeiro e consuetudinário. Isso eu estou falando especificamente também em questão de terras. A demarcação dessas roças, os proprietários dessas terras, eles também vêm a partir, né, se consolidam a partir tanto do tráfico, mas também dessa relação com a coroa portuguesa. Então, esses proprietários iam comprando terrenos, vendiam, né, enfim, demarcavam, tinham também meios ilícitos de adquirir a posse, né? A continuidade das relações de trabalho eram baseadas no contrato, né, nesse regime de contrato bastante similar à escravatura, né, e com o resgate desses trabalhadores, sobretudo os trabalhadores do próprio continente, tá? Aqui, gente, eu vou caminhando para finalizar, tá, Nuno? São alguns personagens dessa elite crioula, que eu falei para vocês, né, que é o Barão de Aguizé, o João Maria de Souza e Almeida, né, a família Souza e Almeida, que, enfim, teve sempre atrelada à dinâmica do tráfico, né, num determinado momento, o Barão, ele ganha muitos títulos, né, ele governa a província também, de Santo Tomé, em determinado momento, ele vai para Benguela, ele também governa a província de Benguela, o pai dele era um traficante de escravos, que tinha um trânsito muito grande com o Brasil, ele também tinha um trânsito muito grande com o Brasil, inclusive ele é uma figura que aí eu pego esse termo da Marta Macedo, num artigo que ela tem, um livro organizado pelo Miguel Jerônimo sobre os impérios portugueses, que ela vai chamar esses roceiros, e aí eu estou trazendo especificamente ele, que é uma figura que me chama a atenção, mas existiram muitos outros, que ela vai chamar de roceiro cientista, né? E aí eu retomo a questão da ciência, porque no caso do João Maria, do Barão de Aguizé, né? Ele também adquire esse título de barão, enfim, ele tem uma dinâmica extensa, né, de relação com o poder português, ele é cavaleiro da Ordem Real, né? Ele mora muito tempo em Benguela, e aí ele traz, a partir de uma ordem real, nesse primeiro momento, digamos assim, da emergência das roças com cacau, ele traz escravos de Benguela, uma coisa que era proibida, né, porque o tráfico já tinha sido abolido, mas ele traz esses escravos para trabalhar nas suas roças, né, então ele já consegue instaurar ali uma primeira dinâmica mais avulta da produção de café e de cacau, né, e ele também se empenha muito em escrever sobre como se produz o cacau. Ele é uma pessoa muito que se dedica muito a esse conhecimento científico intelectual, né? Ele publica no boletim da província, né, de Santo Tomé, um texto que até tem aqui nesse material, se vocês conseguem ver, que é um livrinho biográfico sobre ele, né, sobre a família. E aí ele publica um texto sobre o tipo, todas as coisas, enfim, que ele pesquisava sobre a cultura do cacau, né, para aplicar nas roças e na ilha, de uma maneira geral. Ele faz uma viagem para o Brasil na década de 50, em 1854, ele vem para o Brasil para poder... ele era muito entusiasmado com o que se fazia no Brasil, né, em termos de cultura agrícola, então ele vem para o Brasil, pesquisa um pouco sobre isso, né, ele passa pelo Rio de Janeiro, mas eu não tenho dados específicos ainda para saber como foi essa viagem dele, mas ele é um grande entusiasta, né, dessa questão científica e agrícola. E aí o filho dele também, que é o Visconde de Malanza, né, que herda todas as propriedades e toca, né, num segundo momento, né, isso mais para o início do século XX, todas as propriedades do pai, né, todas as propriedades ligadas ao cultivo do cacau. Oi, Nuno, falou comigo? Não sou eu que tenho, alguém tem o microfone aberto. Certo. Então, assim, Professora Dalina, só um momentinho só. Eu vou pedir, apesar que a gente bloqueou todos os microfones, mas eu vou pedir para todo mundo verificar se o seu microfone está desligado, por gentileza. Tá? Professora, obrigada. Pode continuar, professora, perdão. Tudo bem, obrigada.
Já estou caminhando para o final, tá, gente? E aí, só para vocês terem uma ideia, a roça Aguizé, que é a roça que leva o nome do Barão, ela tinha cerca de 80 quilômetros, né, quadrados, 12 quilômetros de costa, era cultivada por cerca de 2.500 a 3.000 trabalhadores, né, trabalhadores contratados, 50 empregados europeus, porque também existiam, né, existia mão de obra europeia, embora muito mínima, nas roças, né, e aí, como eu falei para vocês, ele foi presidente da Câmara, né, na década de 50, 60, e todas as outras coisas que eu falei antes. Esse trecho aqui, que se refere à mão de obra em São Tomé e Príncipe, publicado no início do século XX, sobre Francisco Mantero, ele fala um pouco, né, de outros proprietários e fala do João Maria de Souza Almeida, o primeiro barão de Aguizé, do amor que tinha, né, o João Maria de Souza Almeida pela terra, né, e a memória dele é bastante atrelada ao cacau, atualmente pedagógica e altamente utilitária, é em si um admirável documento do que afirmamos, né? Então, ele dentro dessas fontes, né, mais oficiais, uma pessoa que faz uma reputação muito grande na ilha, né? Tanto ele como a família. Lembrando que há 3 gerações, né, contando a geração do Barão de Aguizé, essa família atuava antes, né, no tráfico de pessoas escravizadas, sobretudo para o Brasil. A Maísa Espíndola, que tem um trabalho, né, também sobre essa família, ela identificou naquela base de dados Slave Voyages, né, a database, que é aquela base de dados, não sei se alguém conhece, mas é um trabalho bem interessante sobre a questão, né, do tráfico transatlântico. Ela identificou algumas embarcações da família Souza e Almeida, né, ainda no século XVIII, vindo para o Brasil, né, com escravos, pessoas escravizadas a partir de São Tomé e da Costa da Mina também. Então, uma família que está gerações envolvida nisso, né, nas propriedades também, no cultivo agrícola também. E aí uma parte também da biografia dele que fala, né, que aí eu coloco esse termo, né, do voceiro cientista, né, pensando essa figura como uma pessoa entusiasta desse renascimento agrícola da ilha, lembrando que esse renascimento agrícola para a Ilha de São Tomé ele é muito importante porque estabiliza, né, digamos assim, embora em outros termos, os destinos dessa população emancipada, né, antes escravizada, os destinos desses contratados vindos do continente e também uma nova dinâmica colonial, né, que tem muito a ver com esses outros processos que eu falei, sobretudo a perca do Brasil, né, do Império do Brasil por Portugal. E aí ele publica no Boletim Oficial da Província, em 58, né? Aqui tem um pouquinho do trecho também falando sobre ele, aquilo que eu já disse. E aí ele fala, né, que a inserção dentre alguns fatores, né, que ele articula, a inserção dos direitos e despesas alfandegárias com respeito às plantas e sementes que introduz com destino ao fim, né, que se propõe, que é a agricultura, a isenção dos animais e aves, né? Então, essa dinâmica aqui é muito na chave da ciência, né? É uma dinâmica que está muito próxima desse entusiasmo dele, né? Do ponto de vista científico mesmo, né? De experimentar, claro, com viés também, né? Capitalista, enfim, de comércio, de comercializar, mas também essa dinâmica científica. Materiais de construção, vedação, irrigação, mobília, agrária, isso tudo vai circulando, né? Ele manda trazer de alguns outros lugares, e aí isso permite a gente pensar também a circulação no Atlântico desses produtos e técnicas. Aqui eu já vou falar um pouco do Jacinto, que é o filho dele, que é essa figura aqui que eu mostrei para vocês, é esse que está sentado aqui com outros homens, né? Ele já é a 3ª geração do barão, né, da família Souza Almeida. E aí o Jacinto, como eu falei, ele toca, né, o comércio do pai, ele também se coloca nesses grandes empreendimentos, e aí ele vai um pouco além, porque essas figuras aqui que eu queria mostrar, que eu tirei
do material da Maísa, né, que ela também se aprofundou um pouco nisso, a roça. E aí o Jacinto, ele se especializa mais ainda, porque ele cria um campo de aclimatação que o Barão não conseguiu, enfim, terminar esse sonho que ele tinha, né, que é a aclimatação desses produtos, espécies, em linhas gerais, experimentar, né, as coisas que podiam ser produtivas na ilha. Ele também participa do congresso da exposição agrícola, né, de Viena, e também do Palácio de Cristal, em Portugal. Deixa eu só achar aqui a parte da exposição. Ele tinha uma grande fazenda também, uma outra propriedade agrícola muito grande, que é a Fazenda Porto Alegre, né? E aí também isso se cruza com outro momento importante de desenvolvimento da ilha, vocês podem até ver aí, que é a abertura dos caminhos de ferro, que é uma outra coisa também, uma história à parte também na Ilha de São Tomé, que eu particularmente me interesso muito, que é a ampliação desses caminhos de ferro, né? Como que isso também estava dentro de uma dinâmica, né? Tanto do trabalho, da questão da civilização pelo trabalho, mas também na produção, né? E também da circulação desses produtos, né? Da própria, enfim, progresso da dinâmica civilizacional que se pretendia para essas ilhas, né? Então, segundo a professora Nazaré Seita, a gente tem um material importante sobre os caminhos de ferro nas ilhas, sobre as obras públicas também, né, que tem a ver com essa dinâmica. E aí, do Jacinto, o campo de aclimatação, em uma das suas roças, né, ele conseguiu criar esse campo de aclimatação, dirigia, né, com bastante orgulho esses trabalhos, iniciou-se nas construções, né, também de plantas, de viveiros, né, e uma série de outros produtos para além do cacau. E aí ele foi e expôs em Viena, né, na Exposição Agrícola de Viena, em 1873, e esses produtos da Fazenda Porto Alegre ganharam medalhas, né, pela qualidade dos produtos. A Fazenda Água e Zé também, né, a Roça Água e Zé também é uma das propriedades que ele vai administrar depois da morte do Barão, né, e é uma figura, né, depois o Nuno pode até falar, a família Visconde Malandro, né, que é o título que ele adquire, vão ter gerações e gerações até hoje também, né, que vem de origem dessas primeiras, né. E aí uma coisa interessantíssima também, que as biografias, aí é uma coisa que eu chamo a atenção do ponto de vista metodológico mesmo, para a gente pensar essas fontes, né, esses fragmentos de fontes que eu apresentei, é que, como eu falei, a gente tem esses fragmentos, né, que são fontes mesmo, né, oficiais, que são também muito importantes, mas que são fontes oficiais que silenciam, sobretudo, mais de 11 filhos que o Barão de Água e Zé teve, filhos ilegítimos, né, que depois vão ser reconhecidos por carta régio, né, e vão ser reconhecidos por alvará régio mesmo, pelo próprio Estado português, né, vão ser reconhecidos como filhos, mas que são filhos ilegítimos como escravas e mulheres livres negras da ilha, que ele, enfim, teve relações, né. Infelizmente, isso é um silêncio muito grande nas fontes, né, porque na própria biografia do Barão de Água e Zé, do Amândio César, ele não se refere a essas mulheres. E aí é um silêncio muito grande em relação às mulheres, de uma maneira geral, né? O cara teve 11 filhos, né? Então, é muita gente, né? São vários relacionamentos, não foram filhos, né? Eu tenho uma hipótese, né, que não foram filhos de mulheres, né, de uma mulher, mas de várias mulheres inclusive serviçais, né, que podiam estar ali trabalhando na sua roça e que, enfim, constituíam também essa longa, né, prole que ele teve, e também o Jacinto, né, o Jacinto Carneiro, o Visconde Malandro, faz parte dessa prole. Tá? Aqui são algumas outras imagens, tá, gente? Essas imagens, algumas eu tirei de alguns blogs específicos sobre história de São Tomé, outras do próprio arquivo de São Tomé, né? Príncipe, algumas imagens. Então, essa pequenininha aqui, que é um mapinha, são o traçado das roças, né? Então, a gente tem roças muito grandes e roças muito pequenas também, né? Porque as roças, elas não eram, embora sejam, em maioria, elas não eram só grandes propriedades, tinham roças pequenas também.
que aí já é uma outra dinâmica também que é interessante pensar. Aqui é a fila para receber, né, o salário dos contratados, o tipo de deslocamento, né, desses roceiros. E aqui, por último, mas que também me tem instigado muito, né, para pensar outras questões da Serviço de São Tomé, como eu falei para vocês, são os hospitais, né, dentro das roças. Aqui a gente tem o Hospital da Roça Vista Alegre, e aí um trechinho também que eu peguei, inclusive do relatório Burt, que é um relatório lá daquele caso Cadbury, da polêmica do cacau escravo, falei para vocês, né, dos irmãos Cadbury, dos irmãos ingleses. Eles fizeram vários dossiês, e o relatório Burt é muito interessante para perceber, dentre outras coisas, esse trechinho dos hospitais, né? Ele fala que quase todas as roças têm hospitais com enfermarias separadas por sexo, a cargo de enfermeiros europeus, né? Então, a gente infere que esses enfermeiros vinham de fora, ninguém sabe se morava lá, se vinham, se circulavam. Os médicos visitam periodicamente, né? Podem ser chamados também em casos urgentes. E ele fala que numa roça que visitou, gastava cerca de 70 mil réis só numa visita especial do médico para um serviçal, né? E também a gente vai encontrar depois, no início do século XX, em alguns censos e estatísticas gerais da província, existia uma mortalidade muito grande por parte desses contratados, né? Então, muitos morriam no trabalho das roças por diversas doenças, né? Aquela coisa, né, das ilhas também já teria esse aspecto insalubre. Disenteria, pneumonia, febre, né? Muitos dos casos que vi nos hospitais eram de pouca gravidade, tais como constipações, ferimentos, úlcera. Então, muitos hospitais em construção e há uma tendência progressiva de perfeição e conforto. Então, é uma coisa assim que na historiografia e nas pesquisas em geral sobre São Tomé ainda se tem pouquíssima coisa sobre a dinâmica mesmo desses hospitais, que é um micro, mas não tão micro espaço, né? Um micro que eu estou falando na estrutura, mas nas construções é muito grande, é muito sofisticado, inclusive. Dentro das roças, né? Para pensar também uma outra dinâmica de como esses trabalhadores podiam, né, produzir. Então, esses hospitais, eles são, dentro das minhas convicções, né, das minhas hipóteses, destinados especialmente para isso, para tratar essas pessoas para o trabalho, né, para esse trabalho dos contratos. Aqui é uma outra imagem das enfermarias, tá? E aí a gente percebe também que, né, os contratados, enfermeiros, né, esses hospitais depois vão se transformar, após a independência, vão ser prédios públicos, né, vão ser estatizados, né, as pessoas vão morar nesses hospitais, né, nessas construções, após a independência. Um outro hospital, uma roça, né, percebam que é, de fato, uma grande construção, né, bastante desenvolvida, né. E aí algumas coisas mais gerais, né, que eu acho, enfim, que eu já falei, as reflexões sobre as fontes, né, de uma maneira geral, nesse traçado aqui, nesse panorama que eu trouxe para vocês, que eu já falei, que eu acho que a gente pode depois retomar a partir das Muito questões. Bem. Podemos então passar às perguntas, professora Idalina? Sim. Vamos lá então. Olha, eu tenho já aqui o fecheiro com as questões que eu vou colocando. Não sei se teremos... Nós temos mais ou menos 20 minutos para as questões. Vamos ver se será possível responder a todas. Entretanto, Priscila, se aparecer mais alguma, por favor, encaminha. Então, a primeira questão vem da Pamela. Essas contradições postas nas ilhas lembram o Haiti no século XVIII, que também, pelo visto, não está completo. Eu não sei se a Pamela quer comentar, completar a questão. Não sei se está aí, Pamela. Não? Bem, pronto, a questão será, portanto, se as contradições das Ilhas Atlânticas se podem rever na questão do Haiti no século XVIII. A segunda questão do Rogério Félix, em que ele pergunta se os alimentos que a professora Idalina mencionou, milho, mandioca, etc.,
eram já nativos do arquipélago das Ilhas Atlânticas, não é? No caso do arquipélago de São Tomé, ou foram introduzidas pelos portugueses para estruturar as plantações. Da Evangilda, quando e em qual contexto surge ou emerge o discurso sobre criar outros Brasis em África? Como essa noção circulou em São Tomé? E se é possível indicar algumas referências sobre o assunto? E do Lucas Tenório. Aqui no Brasil nós tivemos como grande empreitada da transição de trabalho escravo para o trabalho livre, chamado Sistema de Parceria, popularizado principalmente por Vergueiro nas fazendas de Ibicaba. Em São Tomé e Príncipe existiu algo parecido? Existiu algum sistema de parcerias nas ilhas? Caso sim, se existiram revoltas parecidas com as dos parceiros de Ibicaba e se houve um fluxo migratório europeu massivo para as ilhas também. Agora, foi Dalina? Posso falar? Ai, tá dando eco. Foi agora, acho que agora estabilizou. Bom, vou começar pelo final. Eu não consegui pegar o nome das pessoas, tá? Então me desculpem, mas eu estou direcionando para vocês que perguntaram mesmo. Então, sobre o sistema de parceria, de fato, eu não vi nada parecido nas ilhas, né? Nenhum tipo de sistema nesse sentido. As propriedades das roças, elas são basicamente propriedades, né, desses roceiros que adquirem nesses processos que eu falei para vocês, né, que tem muito a ver também com os processos de ocupação do território, né, no primeiro momento, da população de origem forra, né, e das próprias, por exemplo, o caso do Barão de Aguizé, ele adquire, por meio, né, de decretos e articulações com o próprio Estado português, não só o direito de trazer escravos, né, pessoas escravizadas, que não deveria, mas na época, né, falando aí de 50, 54, 56, mas também ele ganha terras, né? Ele ganha por meio de aforamento algumas terras, né? E isso vem muito da origem das grandes roças, né? Uma das maiores roças do arquipélago, que é a do Barão de Aguizé. Outras também são muito grandes, mas a dele tem uma especificidade, né? Nessa questão da grandeza. Então, assim, até onde eu conheço, assim, eu não vi nenhum tipo de sistema de parceria, nem mesmo com portugueses, né? O único sistema que eu acho que talvez não se aproxima a isso, mas que tem a ver com esse aspecto institucional, que, sei lá, pode-se até pensar, não sei, mas não necessariamente parceria, é a questão do Banco Ultramarino, né? Que é um financiamento, os recursos, né? Que são destinados especificamente para esses roceiros, mas aí é uma outra dinâmica, não tem muito a ver com essa questão da parceria, e não vi, enfim, nada disso. Eu acho que foi falado nesse perguntar ainda a questão de revoltas e tudo, aí é uma outra coisa também que chama a atenção, que tem a ver já com essa outra pergunta, né, que é a questão dos outros Brasis em África. É muito interessante a gente ver que esses outros Brasis em África, eles são dinâmicas do colonialismo português, né, num outro momento, né, nesse momento, digamos assim, um segundo processo de colonização, né, onde, como eu falei, a partir da independência, a partir da abolição do tráfico transatlântico, né, do final, sobretudo, do tráfico e também da escravidão, Portugal volta os olhos para as colônias africanas, né, para as províncias africanas e essas províncias costeiras, né, também. Enfim, se pensa que o Brasil, né, não pode mais ofertar ou nem ter uma política que, enfim, beneficie Portugal como beneficiou durante, né, outros séculos, principalmente o século XVIII. Então, essa dinâmica dos outros Brasis em África, ela está essencialmente conectada com a questão do novo movimento colonialista, né, que voltado para a África, e principalmente para São Tomé, que era uma província que não tinha um valor, assim, um olhar cuidadoso como o Brasil tinha, né? Nem Angola também, né? Se você for pensar nesse momento, o Brasil era realmente o centro, né? Aí essa dinâmica, inclusive do Sá Bandeira, vai também para Angola, para Moçambique, né? Que é um outro lugar
que em Angola também que se pensa essa questão da agricultura comercial e esse outro processo de colonização. Então, está especificamente ligado a esse novo momento, essa outra dinâmica colonialista e também, como eu coloquei ao longo da apresentação, esses abolicionismos, né? Os abolicionismos ligados ao tráfico e à escravidão. Então, são basicamente esses momentos. E aí a gente ainda tem, na historiografia, como eu falei, né, uma questão de se pensar o abolicionismo muito no Brasil. A gente tem uma série de estudos, e estudos muito bons, né, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, mas que em África talvez ainda seja importante lançar um olhar para isso, né, como se deu lá esses processos pós-emancipação, esse novo olhar, né, para o continente, e também uma dinâmica que subverta só as elites, né, porque a gente tem dados, né, não por acaso, das elites, como a família Souza Almeida, né, e que talvez seja importante, numa pesquisa mais em loco, também perceber enfim, outras conexões, inclusive pessoas que rejeitaram esses processos, né, e se rebelaram contra essas dinâmicas de trabalho. É possível que se ache, né? Como eu falei, existem outros trabalhos também que demandam isso, mas eu particularmente não vi ainda esse viés, assim, mais específico fora das elites, né? Eu posso te passar depois, né, fruto dessa apresentação, uma bibliografia. Tem um vídeo também que eu deixei aí já para ser compartilhado com vocês, muito legal, um vídeo de meia hora que enfim, é muito interessante para pensar tudo isso que eu falei. E aí eu posso depois te passar uma bibliografia, né? Mas uma bibliografia básica, assim, tem muitos trabalhos do Augusto Nascimento, né? Que é um cara que escreve muita coisa sobre Santo Tomé e Príncipe, né? O Arlindo Caldeira também, são historiadores portugueses, né? Basicamente, assim, Augusto Nascimento, Arlindo Caldeira, e a professora Nazaré Seita também, acho que até um material que eu compartilhei com vocês. Como eu falei, também tem outros historiadores aqui no Brasil, né, como a Maísa, que tem esse trabalho, né, que tem muito a ver com isso que eu falei hoje. E é isso, tá? Depois eu posso passar mais coisa para quem se interessa. Bom, sobre os alimentos, é até uma questão bem interessante, assim, que eu também não observei nada que possa dizer, assim, que esses alimentos eram da própria ilha, né? Porque, em linhas gerais, né, desde os primeiros momentos de ocupação, a ilha em si não produzia nada, né? Não se tinha nada, de fato, nessas ilhas, né? Tudo, assim, em linhas gerais, o que a historiografia coloca é que esses produtos foram introduzidos, né? Sobretudo pela dinâmica da ocupação portuguesa, né? E depois também, né, com açúcar. E é até interessante a gente pensar, porque, tal qual o Brasil, a gente tinha o açúcar dominando tudo lá, né? No século XV, XVI. Mas é possível também que se tivesse, né, outros produtos, outras dinâmicas menores, não em escala de agricultura comercial, de exportação, mas aqui, como no Brasil também teve outras dinâmicas, mas eu desconheço realmente, eu não posso afirmar se isso se isso já tinha na própria ilha. Eu acho que não é provável que fosse da própria ilha, mas que introduzido mesmo nesse processo aí de ocupação. Bom, acho que o primeiro comentário sobre o Haiti, concordo, inclusive, né, a própria dinâmica do Haiti, que acontece, né, lá no século XVIII, ela circula, né, por todo o mundo lusófono, não tem nenhuma colônia, né, acredito eu, nenhum contexto do mundo lusófono que não tenha reverberado a Revolução do Haiti, né? Especificamente na ilha de São Tomé, eu não encontrei nada especificamente que se remetesse a isso, mas essa produção das leis, né, portuguesas para o pós-emancipação, elas em si falam muito dessa dinâmica do que estava acontecendo, né, em outros espaços, como o Caribe inglês, né, a própria as ilhas da Jamaica, enfim, o Caribe francês também. Então, assim, são espaços que, sem sombra de dúvida, estão circulando essas movimentações, sobretudo em relação aos processos de abolição, né, e pós-emancipação.
e dinâmicas de trabalho também, né? Reestruturação de trabalho. É isso, não sei se eu consegui responder tudo, mas... Não, professora Idalina, penso que sim. Se me permite só meter um bocadinho a seara na foice alheia, como se costuma dizer, não é? Na pergunta da Evangilda sobre a questão dos outros Brasis em África, na realidade não se trata de uma questão de uma dinâmica que envolva o Brasil. É precisamente o oposto. É uma dinâmica dos portugueses perante o desaparecimento do Brasil enquanto parte da estrutura imperial portuguesa, porque a partir do momento em que o Brasil se torna independente, e apesar do Brasil ter mantido ao longo de todo o século XIX um papel económico muito forte com Portugal, basta ver a imigração de portugueses, basta ver que ainda hoje, se forem a Portugal, do norte a sul, vocês vão encontrar palacetes e construções do século XIX que foram feitas por portugueses que enriqueceram no Brasil, já no período da independência. Dá para não falar o facto de Portugal ter palmeiras do norte a sul, que vêm todas do século XIX a partir do Brasil. Mas o momento da independência, ela exclui o Brasil da lógica da governação do Estado português. E tendo em conta, como alguns historiadores têm chamado a atenção, que desde pelo menos o início do século XVII, o Brasil tem um papel fundamental no orçamento de Estado da coroa portuguesa. Aliás, o primeiro orçamento se conhece, 1603, ainda do período da União Ibérica, de um secretário de Estado que tem o mesmo apelido que eu, chamava-se Luís Falcão. O orçamento dele já demonstra até que ponto, e isso é um caso único, porque é das potências coloniais europeias anteriores ao século XIX, Portugal é o único que depende maioritariamente no seu orçamento de Estado do rendimento das colónias, sendo a principal para isso o Brasil. A partir do momento em que o Brasil deixa de ser colónia, há necessidade de substituir o Brasil enquanto modelo macroeconómico. Daí é outro Brasil no sentido do orçamento de Estado português. É uma inspiração do que deu certo, né, no Brasil durante muito tempo e que proveu essas receitas e que agora esse modelo, né, pode ser aplicado em África, né? Exatamente. Basta dizer quando o Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal, chega a Portugal para lutar contra o irmão, contra o Dom Miguel, a cidade para onde ele vai é para o Porto. E ele inicialmente é muito mal recebido, porque o Porto era um dos principais portos de ligação com o Brasil, do comércio colonial. E os portuenses estavam muito zangados com o Dom Pedro por causa da independência do Brasil, não é? Porque precisamente por isso teve esse impacto económico. Ora bem, professora Idalina, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Já fazendo o encerramento desta sessão e deste mini-curso, venho mais uma vez agradecer à professora Patrícia Teixeira Santos o convite que ela me fez para estar com ela a organizar, a coordenar este mini-curso. Dizer da enorme satisfação que eu tenho do trabalho que aqui foi feito. Tivemos 5 falas, todas elas muito ricas, muito interessantes, resultado de pesquisa, resultado de dedicação, demonstrando que a universidade pública no Brasil é um espaço de construção de ciência, é um espaço de construção de conhecimento, é um espaço de construção de futuro, de futuros no plural. Então, isto ficou aqui claramente demonstrado. Uma universidade, a Universidade Federal de São Paulo, chamou professores e pesquisadores, todos eles de carreiras universitárias públicas, não é? Professores da Unilab, professores da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, e um antigo aluno da Unifesp, portanto, toda a gente do percurso público, que demonstrou até que ponto se faz conhecimento e bom conhecimento no Brasil. E, portanto, acho que, por esse motivo, todos nós, professores, alunos, todos nós que fazemos a universidade pública todos os dias, sabe Deus às vezes com que dificuldades, estamos todos muito de parabéns. E agradecer mais uma vez, professora Patrícia, não sei se está aí, se pode entrar connosco. Eu estou, mas meu vídeo está bloqueado, eu estou pedindo para desbloquearem meu vídeo. Quem está aí na monitoria, por favor, desbloqueia. Mas se não der, vocês ouvem a minha voz. Eu quero agradecer muito ao professor Nuno Falcão, à professora Idalina, que apresentaram lindamente todas as aulas, fizeram
um curso coeso, muito rico, muito estimulante. Quero agradecer ao querido público que está aqui. E eu quero fazer uma fala final sobre os relatórios e sobre a entrega dos certificados, porque isso é importante. Vocês vão fazer um texto para mim de 3 a 5 páginas, 3 páginas a 5 páginas, comentando as aulas deste minicurso. Os alunos externos, os alunos da Unifesp estão sob um outro regime de avaliação, que é o meu, na MIUC. Os alunos externos são os alunos que não são da Unifesp, que são das outras universidades, da comunidade em geral. Vocês vão fazer um relatório de 3 a 5 páginas e vão mandar para o e-mail da monitoria que a Rayane criou aqui para vocês, tá bom? E aí, se for escrever, sei lá, meia página para cada aula, coloca o nome do professor que vocês estão analisando. Vou escrever sobre a aula do professor Alain. Aí escreve. Depois, vou escrever sobre a aula do professor Nuno. E aí escreve. Porque isso facilita para a gente ler. Isso é um retorno importante para que a gente possa continuar fazendo os minicursos. Então, de 3 a 5 páginas, tá bom? Vocês vão receber uma mensagem sobre isso. O e-mail, gente, eu vou ver novamente aqui. Eu vou passar para vocês, aguardem só um minuto, porque o dia hoje foi bastante agitado. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu só achar aqui o e-mail. É Monitoria História África. Deixa eu tentar aqui. É esse aí, é esse que colocaram aí. monitoriahistoriaafrica@gmail.com. Bom, gente, não é fácil a gente estar com tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Peço desculpas se eu não estive mais presente hoje na palestra da professora Idalina, mas em finalização de curso, lidando com várias informações, é complicado. Mas agradeço a vocês e a gente fica em contato. Aos que continuarem no minicurso Trajetórias, já está sendo disparado para vocês o link da próxima aula, que já é com outra equipe, coordenado pelo professor Gustavo Andrade Durão, tá? Com a primeira aula ser dada pela professora Andréia Kelly Marques, que estava aqui nos assistindo, que vai trabalhar com a história de vida, né? Vai analisar as narrativas sobre a história de uma santa que está no Brasil sendo muito associada ao culto dos santos negros, que é a Santa Baquita. Então, ela vai trabalhar a história de uma vida, de uma santa através das biografias, e não as geografias, e de uma santa negra do Sudão que vai fazer um milagre no Brasil. Então, esse trânsito da construção da história dessa santa vai ser a primeira aula do próximo minicurso. Agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço imensamente ao coordenador, vou sentir saudade dessas aulas, mas essas aulas estarão no nosso canal Diálogos sobre a História da África para amplo acesso, tá bom? Um grande abraço, gente. Quem quiser se voluntariar, lembra aquela ideia de mandar para o nosso Facebook sugestões de como usar os vídeos. Tem o nosso lá, o NEAC, tem o e-mail da Sara, que a Sara já passou, e também no próximo minicurso eu posso repetir as informações também, tá bom? Dalina, gratidão, que aula maravilhosa, riquíssima. Aprendemos os monitores também, a Priscila, todo mundo, os alunos, colegas, monitoras arrasaram. E eu queria que a gente mandasse essas palminhas que eu estou vendo o pessoal do chat mandar para os monitores, para a Priscila, para a Samira, para a Denise, para o Matheus, para a Rayane, para a Aline, que são pessoas, e para o Pedro, que são pessoas incríveis que estão aqui dando todo o suporte. Eu estava com eles o tempo todo, resolvendo várias dúvidas de vários colegas ao mesmo tempo. Está tudo resolvido, tá bom? Um forte abraço. Então, vocês já têm o e-mail, vocês vão me mandar até o dia 20 de setembro, de 3 a 5 páginas, um relatório dessas aulas, do que vocês aprenderam, do que vocês aproveitaram.
E até 30 de outubro, vocês estarão recebendo nos e-mails de vocês os certificados. Muito obrigada mesmo. Palmas para vocês. E até a próxima vez. Até a próxima, obrigado. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Idalina. Obrigada. Tchau, gente. Queremos te ver mais vezes. Obrigada. Tchau. Tchau.